Olá, divininhos e divininhas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, divininhos e divininhas do quinto aninho. Nós chegamos na reta final. Primeiro livro finalizado com sucesso hoje. Hoje nós iniciamos o quinto capítulo e o tema do capítulo é um tema bem interessante. As pessoas se deslocam, isso mesmo. Exatamente, existem vários fluxos migratórios, várias movimentações populacionais no Brasil, na história do nosso país e na história mundial. Tá curiosa para ver o que a tia vai abordar nesse novo capítulo? Então vem comigo, solta a vinheta! Agora nós podemos começar o nosso capítulo 5, que está rodeado de informações legais. Então, nós vamos trabalhar nesse capítulo o conceito de migração, o conceito de movimentação populacional, as migrações populacionais. Para começar, o que é uma migração? A migração é o ato das pessoas de se deslocarem de um lugar para outro. Esse deslocamento ele pode ter diversos motivos. As pessoas podem ir se deslocar para outro lugar, refugiadas de guerra, oportunidades de emprego, estudo, em busca de uma melhor qualidade de vida, também para fazer um tratamento médico ou fugindo de desastres naturais, como vulcanismo, terremotos, tsunamis, e ainda pela perseguição cultural, determinadas origens culturais, e perseguição religiosa. Então, existem vários motivos que podem impulsionar a migração das pessoas para outras regiões, outros lugares, outras cidades, e outros países. Em relação ao tempo da migração, a migração ela acontece em dois tempos diferentes. A gente pode ter uma migração de um tempo temporário, que ela dura aí meses ou até anos, e pode ter a migração permanente, que é quando ela dura aí até a vida inteira da pessoa, Então, a gente tem, além do tempo, a migração ela também pode ser exemplificada com a questão da classificação. Dependendo do lugar, olha só, a migração temporária e a migração permanente, dependendo do lugar em que você migre, ela pode ser classificada como uma migração interna ou internacional. Isso porque o Brasil tem algumas fronteiras onde existem cidades gêmeas, que são aquelas cidades que são coladinhas uma com a outra e não existe nenhuma barreira natural que faça essa divisão entre uma fronteira do Brasil e a fronteira de outro país. Então, se você migrar de uma cidade do Brasil para uma outra que já é de outro domínio de outro país, então você tem aí uma migração internacional. Migração interna é aquela que fica restrita aos limites e às divisas territoriais do nosso país, certo? Então, a gente tem aí, além dessa migração interna e a internacional, a gente pode exemplificar os tipos de migrações internas. As migrações internas, elas vão ser aquelas que nós já vimos na história de ocupação do nosso território brasileiro. Então, a migração interna bem famosa, uma das principais, foi a migração do campo para a cidade, chamada também como êxodo rural. Esse tipo de migração, ela aconteceu em decorrência da industrialização das cidades e aí a promessa de muito emprego, e de oferecer aí oportunidades de emprego e renda melhores do que o campo. Então, essa é a migração mais importante, a migração interna, seguida também do inverso, da cidade para o campo. Quais são as características da migração da cidade para o campo? Então, qual a diferença do deslocamento da cidade para o campo? Bom, com ritmo acelerado nas cidades, muita industrialização, poluição dos rios, poluição do ar, muitas pessoas têm feito o caminho inverso, saindo da cidade para ir para o campo, em busca de uma vida mais tranquila, de um contato maior com a natureza,
de cuidar da alimentação e ter uma qualidade de vida menos carregada da industrialização e dos efeitos que toda a urbanização traz. Então, existe também essa migração atualmente, né? Da cidade para o campo. Além disso, nós temos um outro exemplo de migração interna. Outro exemplo de migração interna bem interessante que nós podemos exemplificar são as migrações entre os municípios. Então, de um município para o outro, quando você faz não bem uma migração, mas quando você tem um estudo ou você tem um trabalho que você precisa de se deslocar de um município para o outro, você faz um tipo de migração, né? Você exerce uma movimentação entre as duas cidades e esse tipo de movimentação é chamado de migração pendular, onde você, né, passa um dia em um município, mas você, na verdade, reside em outro. Ainda sobre as migrações internas, nós não podemos esquecer das migrações dos estados para os estados, né? Então, as migrações entre os estados foi, inclusive, um fator determinante para que a gente tivesse o povoamento do nosso país, né? Que nós tivéssemos aí o povoamento e também a ocupação de algumas áreas mais menos populosas, né? Então, a gente teve na história de formação do nosso país diversos deslocamentos populacionais. Esses deslocamentos populacionais, eles foram importantes para ocupar algumas áreas, né, e desenvolver essas áreas. Então, as migrações elas aconteciam por diversos motivos, né? Aconteciam por falta de água, aconteciam por falta de chuva, clima muito quente, oportunidade de empregos, também oportunidade, né, de ganhar mais. Então, essas pessoas elas se deslocavam até principalmente as regiões sudeste, né? E principalmente também as regiões centro-oeste. Então, a gente teve um fluxo migratório, um movimento migratório de forma muito intensa da região nordeste para a região sudeste, também de alguns estados da região nordeste para a região centro-oeste, né? Levados a uma migração, quer seja temporária, como nós vimos, né? Por meses ou que durassem anos por esses fatores, ou até mesmo uma migração mais duradoura, né? Onde a gente viu aí a migração permanente, que é para a vida toda. Então, a gente tem dentro dessa migração dos estados ainda um fato curioso, né? As regiões do Brasil têm uma maior importância, né, econômica, elas se abasteceram da mão de obra da região, principalmente dos povos das regiões nordeste, né? Então, aí com a mão de obra do povo da região nordeste, o seu rápido crescimento, né? Tanto crescimento industrial, crescimento de manufaturas, de fábricas, de comércio, né? Com a mão de obra que vem da região nordeste. E aí a gente tem aí então os 4 momentos de migração interna no nosso país. Então, migração do campo para a cidade, que é chamado de êxodo rural, né? Então, as pessoas são atraídas pela industrialização. Migração inversa, que é da cidade para o campo. E aí nós podemos salientar um fator importante também, que é o agronegócio. O agronegócio, que é a industrialização em massa do campo, também está trazendo os jovens para voltar à rotina do campo, agora administrando, né, numa economia de campo muito mais voltada para exportação do que para alimentar os mercados nacionais, né? Então, essa mecanização do campo e o agronegócio, ele tem trazido muitas pessoas não só para viver aquela vida pacata, como eu disse, sair da cidade, né, do ritmo da cidade para o campo, mas também para investir no campo, né, tem sido melhor do que o investimento na cidade. E aí a gente tem o terceiro fator, que vai ser a migração pendular, que na verdade não é bem uma migração, é quando a gente faz um deslocamento por municípios, né? A gente trabalha em um município e mora em outro, então são municípios próximos ali e existe um fluxo intenso de pessoas o tempo inteiro, né, se deslocando de um lugar para o outro. E nós temos esse quarto momento aí que eu falei para vocês, que é a migração por estados, entre os estados, né? Então, a migração entre os estados do Brasil está ligada aí à história do nosso país. Agora nós vamos falar de um outro fator,
A migração internacional foi um outro fator que impulsionou o nosso Brasil e que deu, inclusive, uma identidade diferente a uma região que nós temos, que é a região sul, que trouxe, né, tem uma influência, né, da cultura estrangeira, principalmente germânica e italiana. Então, nós temos a região sul povoada, né, e desenvolvida aí pelas pessoas que vieram de fora. Nós tivemos no nosso primeiro momento da história o povoamento dessa região por pessoas vindas da Europa, né? Mas a migração internacional, ela também pode acontecer da forma, não só de uma forma como uma vinda espontânea, né? Então, uma vinda espontânea de um imigrante estrangeiro é ele ir para um país em busca de melhores condições de vida, de emprego, de se estabelecer financeiramente num país diferente, né? Montar a sua cultura, a sua economia, ou seja, sobreviver de forma digna. Mas também tem aquela imigração que é forçada, ou imigração, né? A imigração forçada que nós tivemos foi na época da escravidão, né? E também nós temos a imigração que é por refugiados. Então, a imigração internacional, ela tem algumas diferenças, né? A imigração internacional, ela pode ser por livre e espontânea vontade, quando a pessoa ela vai para um país porque ela, né, foi atraída pelas melhores condições de vida, quer se estabelecer lá. Imigração forçada, quando acontece por guerras, né, situações de refugiados e também pela escravidão de povos, né, de outros países, né? Então, a gente tem essas duas características para a gente exemplificar a migração internacional. Então, para a gente completar o nosso capítulo 5, vale ressaltar que a principal quantidade de imigrantes que nós recebemos são imigrantes em situação de risco, são imigrantes refugiados. Então, nós temos atualmente uma grande população de haitianos que pediram asilo para o nosso país, estão hoje em nosso país, né? Muitos já trabalhando, adequados à cultura, né? Outros ainda em uma situação de adaptação cultural, linguística e tudo mais. Seguidos de venezuelanos, bolivianos, argentinos, colombianos e peruanos. Então, esses são os povos que imigram para o Brasil com mais frequência em busca de asilo, em busca de melhor qualidade de vida, em busca de estudo, trabalho, de uma cidadania, em busca de proteção. Então, quando pensarmos em migração agora, né, os movimentos de deslocamento populacional que nós tivemos, vamos pensar na linha histórica, né, de evolução do nosso país, vamos pensar no conceito também de tempo, né, dessa duração dessa migração, que pode ser um tempo aí intermitente ou um tempo né, mais duradouro. Então, a gente tem aí que pensar em algumas características que nós vimos em nosso capítulo e discutir esse assunto mesmo, a importância de compreender esses fluxos migratórios, essas dinâmicas populacionais ao longo do tempo e o que vem trazendo essas pessoas ao nosso país, né? E estudar qual a importância dessa migração interna e também a migração internacional para o nosso país, na formação cultural, na formação da diversidade étnica, da diversidade linguística, diversidade de povos, miscigenação. Então, vem discutir comigo na aula online, tá? Todos os desdobramentos desse assunto de migrações, certo? Um beijo da tia Marjorie, te espero lá. Tchau, tchau. Yes, oh. Come on, shorty, let's go. Girl, I see you over there in the corner of the dance floor, and I know you're acting shy, looking at the corner of your eyes. So I pick my heart up off the floor, move my feet closer to yours, catch my breath and I say, I'm the one you're looking for. So come on, dance a little dance. Take my hand, darling, take a chance. You be my queen, I'll be your king. Show you everything that you've been missing, shorty. So come on, dance a little dance. Got me in
a trance in just one glance, so don't wait no more. I'm me, I'm more. I'm the one you're looking for, shorty.